Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a leitura do livro da sabedoria, nosso sexto encontro. Estamos fazendo sabedoria, capítulo 2, do versículo 17 a 24. Averiguação das palavras dos justos, versículo 2, capítulo 17 a 20. Indesculpável erro dos ímpios, versículo 21 a versículo 24. Então, averiguação das palavras dos justos, capítulo 2, versículo 17 a 20. Indesculpável erro dos ímpios, versículo 21 a 24. Ouçamos primeiro o nosso texto que nós vamos refletir. Capítulo 2, versículo 17, até o fim. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz. E comprovemos o que ele vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará das mãos dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas, para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam pagamento pela santidade, nem acreditam na recompensa das vidas puras. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza. Mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Sabedoria, capítulo 2, versículo 17. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que lhe vai acontecer no fim. Para o ímpio, a morte irá ser a prova definitiva. O justo será torturado em um interrogatório e obterá a sentença de morte. Será um processo que esconderá uma grande farsa, uma grande mentira. Será um conluio para condenar o inocente à morte. Neste processo injusto, o justo irá provar a sua confiança e também autenticidade. E suas palavras serão provadas como verdadeiras. O injusto, ao acabar com o justo, eliminando-o, eles terminarão com suas especulações sobre o justo e suas acusações terão fim. O destino do justo está nas mãos de Deus. Então, neste versículo 17, o ímpio quer iniciar um processo contra o justo, a fim de comprovar a verdade ou mentira do testemunho do justo. O injusto, que é o ímpio, tem pressa em saber a verdade. O resultado final do justo não pode ser mais que a morte, pois ao morrer, todo o processo acaba. O ímpio quer ver se Deus vai intervir ou não em favor do justo. Mas o que os injustos, na verdade, fazem é tentar o próprio Deus, desobedecendo o mandamento que diz: não tentareis o Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16.
Versículo 18. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Os ímpios querem a prova da parte de Deus. Será que o justo é filho de Deus mesmo? Será que Deus irá cuidar dele, livrando das mãos dos seus opositores? Aqui os ímpios usam de ironia. É puro sarcasmo. Eles estão rindo da pretensão do justo. A tradição judaica confessa que se pode e deve chamar Deus de Pai. Já no Antigo Testamento se aplica o substantivo Pai para Deus. Deus é Pai em relação a Israel, como vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16, e no capítulo 64, versículo 7. Os israelitas são filhos de Deus, como afirma no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, e Oséias, profeta, capítulo 2, versículo 1. São exemplos. O rei é reconhecido também como filho de Deus, como vemos no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, e também no Salmo 89, versão grego-latina, Salmo 90, versão hebraica, versículo 27. A ajuda de Deus se concretiza na libertação do inocente, da mão dos opressores, como vemos no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 a 17. Os ímpios aqui desafiam a Deus. Se é verdade que o justo é filho de Deus, é um cinismo aberto e acentuado. Podemos recordar Jesus no Calvário, antes de morrer, pregado na cruz. Lá estavam aqueles que escarneciam de Jesus, dizendo: pois em Deus sua confiança, livre-o agora, se de verdade se compraz nele, pois ele diz: sou filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 43. Jesus é por excelência o justo que sofre. O encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 47. E o verdadeiro Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54. Versículo 19. Vamos prová-lo com insultos e torturas para verificar a sua serenidade, examinar a sua resistência. Os ímpios não levam a sério aqui nem a Deus, se é que creem na sua existência, parece que não, ou se creem, são ateus práticos, ou, muito menos, creem nas crenças religiosas do justo. Os ímpios colocam em prática seus planos maus contra o justo. No primeiro momento, lhe aplicam a tortura para certificar de sua mansidão, comprovando a sua resistência, sua firmeza de caráter. Este texto também nos faz lembrar Jesus, o justo, que morre injustamente, mas se mantém sereno. Quando insultado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Versículo 20. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Depois de torturar o justo e provar seu caráter, os ímpios condenarão o justo à morte, e uma morte vergonhosa. A morte do justo se torna a prova definitiva. Deus será submetido à prova e será o momento da verdade. Versículo 21. Eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Agora o autor apresenta o erro dos ímpios, a partir
do engano de seus discursos e raciocínios. Eles se enganam, não andam no caminho certo e nem pensam corretamente. O erro dos ímpios parte da concepção de que os ímpios, então o erro dos ímpios é que eles têm a concepção, a sua concepção errada da existência humana. Eles partem da sua maldade, malícia que trazem no coração e usam dessa malícia, dessa maldade para poder afrontar a Deus e condenar o pio, o justo. A maldade brota do fundo da alma do ímpio, que se apresenta como uma pessoa cega. Versículo 22. Não conhece os segredos de Deus, não espera o pagamento pela santidade, nem acreditam na recompensa das vidas puras. O autor aqui irá expor casos concretos da cegueira dos ímpios. A cegueira é manifesta por eles não caminharem segundo o caminho reto da aliança. Trata-se aqui de uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual faz com que os ímpios se tornem culpáveis. Os segredos de Deus, seus mistérios, refere então aos desígnios misteriosos de Deus acerca do justo e do ímpio, que podem ser conhecidos se o ser humano tiver a mente cegada pela malícia do coração. Aqui vale para todo ser humano, seja judeu ou não. Mas o judeu, pelo conhecimento da eleição divina e pela aliança com Deus, ao não obedecer Deus, a não conhecer Deus e ao tentar Deus, o mal que eles desejam se torna mais grave, pois eles negam a lei de Moisés, como também negam os profetas. O ímpio nega toda a esperança no futuro, no além-morte, na vida depois da morte. Para o ímpio, sua morte é seu destino, e sua vida se revela já na duração do seu existir. Então eles não esperam recompensa ou prêmio, pois para o ímpio, a vida deles cai no vazio absoluto com a própria morte. A recompensa na vida do justo, que o autor fala, esta recompensa tem um sentido último, escatológico. A recompensa que é dada a uma vida irrepreensível, mas depois da morte. Para o ímpio não existe essa recompensa, porque eles não creem na vida após a morte, pois para eles com a morte tudo termina. Versículo 23. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Os justos, fiéis à aliança, colocam suas esperanças na realidade da vida escatológica. O autor do livro da sabedoria cita Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E o interpreta à luz de uma perspectiva mais desenvolvida sobre a imortalidade pessoal para além da morte. Os ímpios, a partir da visão materialista que eles expressam e o pessimismo que têm diante dos seres humanos, parece mais com a teologia luterana e calvinista, que segue um caminho de uma teologia pessimista em relação à origem do ser humano. Já, diferentemente dos pios, os fiéis, que são otimistas e fiéis à vida. Os ímpios negam qualquer intervenção de Deus no mundo, como também pensavam os epicureus, uma escola filosófica fundada por Epicuro, e excluem Deus
excluem que Deus se manifeste na história e intervenha na vida do ser humano. Que Deus é a origem de todo homem é um fato bíblico, da revelação. Deus é também o autor da própria revelação de Israel e se manifesta no mundo. Ele é um Deus pessoal, próximo ao ser humano e à sua história. É o que o ímpio procura negar. A imortalidade, ou não corrupção do ser humano, segundo o plano original divino de Gênesis 3, diz respeito ao ser humano como incorruptível. Isso não significa que o ser humano não é passivo de morte. A incorrupção que se fala aqui é aquela que nos faz estar junto de Deus para sempre e que se alcança através da observância das leis divinas. Cabe ao ser humano conquistar a incorrupção. O ser humano, ele nasce, ele foi criado para não se tornar, não para a morte. Ele nasce para conquistar a incorrupção, não ser mais passivo de morte. Então é um processo, né? Então cabe ao ser humano conquistar a incorrupção ou perdê-la, visto que Deus dá a vida como um dom, um presente, mas cabe ao homem construí-la. Mas como entender este versículo? O texto não quer nos dizer que Deus fez o homem imortal, mas fez o ser humano para a imortalidade. Se Deus criou todas as coisas para que elas existam, Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 14, fez o ser humano para que ele viva. Criou o homem para a imortalidade, isto é, o ser humano como um todo e não parte dele. Quando nós vemos São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele diz que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é imagem de Deus, implicando o ser humano cujo destino é a imortalidade. O ser humano não é um composto da submatéria do mundo, mas ele é Senhor e soberano deste mundo, pois assim foi criado por Deus, o único Criador do homem e do mundo. Pela liberdade, o livre-arbítrio, o homem pode ser um tirano, como o ímpio, ou pode exercer seu domínio com justiça e santidade. A imagem de Deus é a condição que faz parte da natureza humana e traz em si uma exigência da vida imortal. O ser humano pode configurar esta imagem de Deus ou desconfigurar a inicial imagem que traz. E ele é imagem de Deus. Assim, o ser humano todo, não parte do ser humano, é imagem de Deus. Versículo 24. Mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. A vida feliz com Deus realiza-se na imortalidade. O reino da morte é presidido pelo diabo, inimigo, adversário do ser humano. O homem age, através do amor de Deus. E o homem deve deixar que o amor de Deus possa agir também nele. A inveja opõe-se, então, a inveja cabe ao diabo. O diabo, que por inveja fez a morte entrar no mundo, e com ela a tristeza dos homens. Gênesis capítulo 3, do versículo de 1 a 3. A inveja do diabo se refere aqui que o ser humano tem um destino feliz, mas que o diabo, por inveja, interviu e trouxe a morte ao ser humano.
O ser humano é feliz porque ele é capaz de imortalidade, de incorrupção. E o diabo, então, fez a morte entrar no mundo, tentando frustrar o plano de Deus e também a vida humana. A morte aqui não é a morte física, mas a morte escatológica, a morte eterna, e que somente os ímpios e pecadores irão experimentá-la. Assim, aqueles que pertencem ao diabo e seus partidários, os pecadores, serão os únicos que irão experimentar a morte eterna e espiritual. Essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.